Eu vou mostrar pra você na prática o que é a famosa esfuma sombra até o côncavo e principalmente porque que isso vai fazer uma diferença assim enorme na sua maquiagem. Se você tem pouco espaço de pálpebra ou as famosas pálpebras cobertas, gordinhas ou caídas. Antes de a gente começar, já quero te pedir para se inscrever aqui no canal, deixar o seu joinha, deixar um comentário para apoiar o meu trabalho. E eu acho importante, antes de ir para a prática, né, começar a passar sombra, a gente relembrar de alguns conceitos. Primeiramente, o que é espaço de pálpebra? É o espaço que você tem do seu cílio até essa sobrancelha, que no meu caso é um espaço bem pequenininho. O que é a pálpebra coberta ou a pálpebra gordinha? É a pálpebra que você tem uma pele que fica em cima de outra pele fazendo fricção. Deixa eu chegar mais perto para mostrar para vocês. Acho que agora vai dar para ver, né? Então, ó, meu espaço de pálpebra ele é bem pequeno, principalmente quando eu tô com o olho aberto, que é como a gente vai viver no mundo real, é menor do que a grossura do meu dedo. Então, eu tenho um espaço de pálpebra bastante reduzido. A pálpebra coberta, vejam que aqui eu tenho uma pele que está em cima da outra pele e quando eu pisco, ó, ela cobre. Se eu não tivesse essa característica, deixa eu pegar um pincel. O meu olho seria assim, dá pra ver a diferença? Aqui, ó, uma pele não fica em cima da outra e aqui ela fica. Dentro da categoria pálpebra coberta, flácida, caída, gordinha, enfim, nós temos obviamente diferentes formatos de olhos, porém, em todos eles, quando a gente esfuma a sombra até o côncavo, o nosso olhar ele fica maior, mais aberto e até mesmo menos caído. E é isso que eu quero mostrar para vocês. Lembrando que o côncavo é o ossinho do olho, vou pegar o pincel de novo. Ó, vocês olhando para mim, não dá para saber onde é o ossinho do meu olho, justamente por causa desse inchaço que eu tenho aqui. Mas se eu me cutuco aqui, ó, eu vejo que meu ossinho ele tá aqui, quase na minha sobrancelha. Quem tem pouco espaço de pálpebra, lembrando, do cílio até a sobrancelha, vai acontecer isso também, do seu côncavo ser quase até na sua sobrancelha. Se você tem mais espaço aqui e você pode ter bastante espaço de pálpebra e uma pálpebra coberta, você vai ter o seu côncavo bem mais abaixo da sobrancelha. Então por isso que eu sempre falo que é muito importante você se olhar no espelho, entender as suas características, porque aí você vai conseguir adaptar não só aqui o que eu ensino aqui no meu canal, mas qualquer tutorial de maquiagem para a sua realidade. Então eu vou passar de um lado a sombra esfumando até o côncavo e do outro lado esfumando só até aqui, ó, o globo ocular, que é onde eu vejo as pessoas errarem normalmente. Elas deixam a sombra muito para baixo e vocês verão a diferença assim clara e gritante nos meus olhos. Antes de começar, eu vou passar um primer de olhos, justamente por causa dessa fricção que a minha pálpebra tem, porque se eu não passo, não dura a sombra. Eu vou piscar aqui e aí já teremos um buraco na minha pálpebra de faltando sombra. Eu passo o primer bem aqui, ó, no meio, bem na pelinha que fica por baixo, porque é aqui que vai ser mais difícil da minha sombra segurar. Vou mostrar a paleta que eu vou usar pra vocês só por curiosidade, essa aqui da Oceane, da Nadia Tambasco, não sei se é assim que fala, mas assim, gente, isso aqui é educativo, tá? Então a cor da sombra não vai fazer a menor diferença se você for fazer na sua casa. E eu vou usar esse marrom aqui, um marrom bem avermelhado, pra dar pra ver bastante. Então aqui no meu olho esquerdo, eu vou pegar essa sombra e eu vou esfumar até o meu côncavo, que, novamente, é o ossinho do olho. Eu começo encostando o pincel bem rente aqui da minha raiz dos cílios, justamente porque ele tá mais pigmentado, e aí eu vou subindo, né? Porque é isso que é esfumar. A sombra ela vai virando como se fosse uma fumacinha até ela ficar bem discreta e desaparecer na nossa pele. Ó, então aqui eu esfumei até o meu côncavo. Tá com um brilho porque o pincel tava sujo e eu não limpei. Desse outro lado, eu vou fazer o que eu vejo muitas pessoas fazendo aqui na internet, inclusive às vezes quem tem canal de maquiagem, tá? Que eu já peguei. Que é colocando a sombra só ali no globo ocular, na pálpebra móvel, que é aquela que quando a gente pisca, ela se mexe. Inclusive, é esse o motivo pelo qual que eu já vi também muitas pessoas que têm essa mesma característica que eu, né, da pálpebra gordinha ou caída, ou enfim, gente, eu não vou ficar repetindo todos os nomes, né, reclamando que a sombra não aparece. Eu já vi, inclusive, maquiador falando que é normal a sombra não aparecer, o que eu achei um grande absurdo. Não é normal essa sombra não aparecer. Óbvio que tem limites, né, tudo que você colocar aqui embaixo não vai aparecer mesmo, aí não tem o que fazer. Tem que subir essa sombra. Como tem menos espaço aqui, é um pouquinho mais difícil de
de esfumar, eu acho, pelo menos. Ó lá, veja que aqui, até onde eu subi, né, a minha sombra, até o meu côncavo, ela chega quase perto da minha sobrancelha. E aqui, eu fiz só ali na área da pálpebra móvel, então abaixo do côncavo. Olha a diferença de um olho pro outro. Eu acho que dá pra ver bem, né, como aqui, onde eu subi até o côncavo, o meu olho tá muito mais aberto, muito mais desperto, muito mais maior, muito mais maior, ótimo, né? Maior, ele tá mais interessante, ele tá mais realmente assim, mais chama mais atenção, mais bonito do que aqui, que eu deixei esfumado só perto da raiz dos cílios e eu não fui até o côncavo, tá? Então, se você tem olhos parecidos com os meus, se você tem essa característica, esfuma a sua sombra até o côncavo. Ah, mas tá muito perto da sobrancelha. Não tem problema, olha a minha aqui como tá perto da sobrancelha. É assim mesmo, principalmente se você tem pouco espaço de pálpebra. Isso vai deixar o seu olhar muito mais aberto, muito mais levantado e muito mais interessante. Tá com dificuldade de esfumar? Pega um pincel limpo, por exemplo, tá? Segura bem na pontinha dele e aí vem e fica passando ele pra frente, pra trás, pra frente, pra trás e vai subindo esse pincel que você vai conseguir esfumar. Então, essa é a maior dica. Se você tem pouco espaço de pálpebra ou a pálpebra caída ou coberta, começa a esfumar essa sombra mais pra cima, até o seu côncavo. Toca aqui no seu olho pra você sentir onde é o seu côncavo, que isso vai fazer muita diferença na sua maquiagem. É isso, espero que esse vídeo tenha te ajudado, você tenha gostado. Não deixa de deixar um comentário aqui pra mim, nem seu joinha. Até mais!